Um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém e não se assenta na roda dos escarnecedores, é um homem que vai dar fruto. Aleluia. Cuja folhagem não murcha. Por que a folhagem não murcha? Nem no outono, que é a hora da folha cair, nem no outono a folha vai cair. Nós temos o Monte das Oliveiras. Boa noite, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos para a palavra de Deus lá no Salmo de número 1. Salmo de número 1. Eu vou falar sobre a felicidade dos justos no Salmo de número 1. Eu vou fazer a leitura na Almeida Revista e Atualizada. Só troca para nós a versão. Almeida Revista e Atualizada. Essa aí é a nova Almeida atualizada. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, primeiramente peço pela vida de cada irmão presente. Senhor, abençoa todos que se dispuseram a vir à casa do Senhor, mesmo numa noite que anuncia chuva ou que choveu. Ainda assim, os teus filhos compromissados com a comunhão, com a tua obra, estão aqui, Senhor, para render graças, culto ao Senhor que vive e reina. Por isso abençoa cada um dos presentes, livrando-os de todos os males. Em nome de Jesus também peço por aqueles que estão em casa assistindo esta pregação, esse culto, aqueles que estão fora do estado de Goiás, em todos os lugares do mundo fora do Brasil também, estejam e sejam tremendamente abençoados. Amém. Gente, eu vou falar sobre a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios, tá? Esse salmo, ele é atribuído a Davi, embora não esteja subscrito em nenhuma Bíblia, porque não há uma comprovação de que esse salmo seja de Davi, embora a tradição judaico-cristã, tá, consente que este salmo é davídico. E esse é um dos motivos pelos quais a entrada dele no cânon foi facilitada. Então, independente de quem seja, né, e se for de Davi, melhor ainda, ele é um salmo que fala muito conosco. Eu já devo ter pregado umas 20 vezes nesse salmo, ao longo de 20 anos, talvez umas 15 vezes. Mas eu quero falar sobre esse homem justo, essa felicidade que acompanha esse homem justo. Felicidade, hoje, eu considero como uma nota de 200. Quem tem uma nota de 200 vai ganhar mais 200. Levanta a mão, deixa eu ver. Não, estou disposto. Quem que é? A senhora tem uma nota de 200?
Pastor Rafael, passa mais 200 para ela. Eu não tenho, mano, senão eu passava. O pastor Rafael vai me ajudar aí nesse. Irmã, a senhora é uma mulher bem-aventurada, porque só a senhora tem uma nota de 200 aqui. O negócio está feio, gente. Quando a gente tem uma de 20, a gente já fala em línguas, né? De 200, então. Mas, na verdade, o que eu quis dizer com isso é que a felicidade anda muito sumida. E nessa vida, eu acho que não tem ninguém feliz. Existem pessoas com momentos felizes, mas a felicidade plena, ela só vai ser alcançada na presença de Deus, com o corpo glorificado, lá nas mansões celestiais, onde não há choro, não há pranto, não há dor, não há morte. Lá sim nós vamos conhecer o que é felicidade, até porque o apóstolo Paulo fala que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, né, para o que Deus tem preparado para aqueles que Ele amam. Então, gente, a Bíblia não relata como vai ser lá, até porque para que você não tenha ansiedade nem pressa, né? Do jeito que o mundo anda, se você contar como é que vai ser lá no céu, tem gente que vai suicidar antes da hora. Não é nem morrer antes da hora, é suicidar antes da hora, né? Então a gente sabe que Deus tem reservado algo grande para nós. Agora, aqui na terra, a Bíblia fala que é possível ser bem-aventurado. E bem-aventurado, a palavra que traduz, se ela é exata na tradução ou não, eu não sei. Mas a palavra que traduz a expressão, né, bem-aventurado, é felicidade, é feliz. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você sabia que muitos de nós, ou a maioria de nós, ou quase todos, a gente sempre pauta a nossa conduta de acordo com o que as pessoas dizem? Alguém pode falar assim, eu não estou preocupado com o que as pessoas dizem. Tá, sim. Não tem como, a gente vive em sociedade. Eu estou preocupado sim com o que as pessoas dizem, até porque a Bíblia diz que nós devemos evitar a aparência do mal. A Bíblia diz que ai daquele por quem vem o escândalo. A palavra de Deus diz que nós temos que ser padrão de referência, padrão de conduta. Então como é que eu não vou me preocupar com o que as pessoas dizem? Vou me preocupar sim, e haverá momentos que eu vou ter que buscar conselho, né, com os experientes, com os sábios, com os idosos. Cabelo branco fala muito, irmãos. Fala muito. A pessoa que tem cabeça branca, eu acho que vale a pena a gente ouvir. Por quê? Porque já passou por tudo que nós já passamos. Eu também tenho cabelo branco, né? Apesar de que não parece, mas tem, tá? Então, isso dentro da biologia a gente chama de alteração fenotípica. O genótipo nós não alteramos, mas o fenótipo nós alteramos. Os meus genes, responsável pela produção de cabelo, já também não produz mais melanina. Então o meu cabelo vai ficar branco. Isso é o quê? Um genótipo expressado. Agora, quando a gente pinta o cabelo, nós estamos alterando o fenótipo e não o genótipo. Então, a cabeça branca, voltando, a cabeça branca quer dizer muita coisa. A pessoa depois de uma certa idade, ele vai ter muitas experiências, muitas histórias para contar. Eu passei por isso. Não, eu passei por isso há 50 anos atrás. Passei por isso há 20 anos atrás. Não é? Então vale a pena. Por quê? Por que Roboão, o filho de Salomão, por que ele se deu mal? Ele se deu mal porque quando ele assumiu o poder na morte do rei Salomão, ele não quis ouvir os mais velhos. Quando eu assumi esse trabalho aqui, a igreja, eu me lembro muito de uma frase que a irmã Vânia falou quando eu estava saindo. Ela falou para mim assim: Antônio, nunca deixe de ouvir os mais velhos. E ela disse para mim: nunca desvalorize aquilo que fizeram antes de você.
E eu tenho certeza que até hoje nós estamos colhendo frutos das orações que a irmã Vânia fez há 25 anos atrás. Eu não tenho dúvidas, irmãos, porque um bem na eternidade não se perde. Aquilo que você faz de bom hoje, ele vai se reverberar na eternidade. E a irmã Vânia tinha um grupo de oração aqui, formado pela irmã Maria Helena, a irmã Norma, né? Várias irmãs vinham aqui todas as manhãs, às 7 horas da manhã, e oravam das 7 às 8. Você acha mesmo que essas orações não estão na presença do Pai, e ainda hoje não estão em validade? Claro que está. Não é isso, irmãos? Quando Jesus fez a oração, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, será que Deus levou em conta ou não levou essa oração? Tanto levou que 1940 anos, 48 anos depois, Deus permitiu a recomposição do Estado de Israel. E agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, eles estão reunidos nesse exato momento para a construção do terceiro templo. Deixa eu te falar, é uma questão de tempo a reconstrução do terceiro templo. O Donald Trump não termina esse mandato dele sem a reconstrução do templo. Esse acordão de paz, essa coalizão de paz que ele está convidando os países para participar, do qual o signatário desse país, que é o presidente Lula, também foi convidado para participar. Cada um que participar desse tratado de paz vai contribuir com 1 bilhão. O que ele está querendo, irmãos? Ele está querendo dar de presente para os palestinos uma Dubai. Ele vai construir ali naquela região da faixa de Gaza uma cidade do estilo de Dubai. Aí você fala assim, para quê, pastor? Para entregar para os palestinos. Ele quer presentear os palestinos, mas em troca tem que liberar a construção do templo. Você quer saber se eu sou profeta ou não? Aguarda. Aí você fala, pastor, onde você ouviu isso? Eu não ouvi em lugar nenhum. Até agora ninguém falou o que eu estou falando. Eu estou falando para vocês. Quando eu falei para vocês, o Donald Trump não se reelege. Teve um irmão que falou assim, pastor, o senhor está por fora, ele vai ser reeleito. Não vai, ele vai voltar depois. Quando houve a eleição dele, com a Câmara lá, eu falei, ele vai ser eleito. E ele vai costurar o acordo de paz e ele vai construir o templo de Jerusalém. Você quer saber se é ou não? Aguarda mais 2 anos, que você vai ver. Agora, é uma questão de tempo. E sabe o que isso significa? A oração que Jesus fez, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, está até hoje na presença de Deus, e Deus vai dar de presente para os judeus o terceiro templo, porque Deus perdoou os judeus. Pastor, mas os judeus sofreram tanto. Por favor, não façam distinção entre consequência e perdão. Deus perdoou os judeus no momento em que Jesus orou, lá na cruz, pregado na cruz. Ele disse, Pai, perdoa o que eles estão fazendo, eles não sabem o que estão fazendo. É como se Deus dissesse, meu filho, eu vou perdoar eles, mas vai ser 2000 anos de muito sofrimento. Está aí, a prova está aí. Então, queridos, a oração que foi feita no passado está valendo até hoje. E eu quero te dizer, ouça os mais velhos, ouça os mais velhos, valoriza aqueles que vieram antes de você. Sabe qual que é o problema de desonrar pai e mãe? É porque você não está valorizando quem veio antes de você. Valoriza seu pai e sua mãe, porque eles vieram antes de você. Vocês se lembram que há uns 2 anos atrás, eu dei um testemunho. E eu vou repetir esse testemunho. Eu conheci meu pai com 48 anos. Você acha que é fácil ou é difícil? Ser criado uma vida inteira, principalmente na infância, sem pai. Os meus coleguinhas, todos os pais iam buscar na escola.
ou de carro, ou a pé, ou de carroça, ou de bicicleta, os pais iam. E eu a vida inteira presenciei essa cena e ficava isolado, pensando, eu não tenho um pai para me buscar. Eu ia para casa sozinho, nem a minha mãe vinha. Eu ia para casa sozinho, a vida inteira foi assim. Então esse pai fez falta? Fez. E aí você pode pensar assim, e aí pastor, eu te pergunto, que amor que você vai ter por essa pessoa? Nenhum. Eu conheci ele com 48 anos. E aí o que aconteceu? Não tem como você amar uma pessoa dessa. Não adianta ser hipócrita. Como é que você ama alguém que você não conhece? Só Deus consegue amar à distância. Nós não conseguimos amar. E eu ia lá na casa dele e o diálogo era mais ou menos assim: benção, pai, Deus te abençoa. Tudo bom com o senhor? Tudo bom. E com você? Tudo bom. Acabou o assunto. Aí eu ficava olhando para ele e ele olhando para mim. Não tinha o que conversar, não tem assunto. Pessoa com quem você não conviveu, você não tem assunto. Se eu sentar com você, eu converso meia hora. Se eu sentar com o Rafael, eu converso 1 hora. Por quê? Porque a gente convive, nós temos coisas em comuns. E aí, meu irmão, não tinha amor, não tem amor. Aí há uns 3 anos atrás, a minha irmã, filha do meu pai, parte de pai, conversando com ela, ela disse: irmão Antônio, fazer uma pergunta, você não acha ruim? Não, eu falei, não, pode falar. Ela falou, por que você passa na rodovia, a casa fica a 800 metros, por que você não acaba de chegar na casa do pai? Eu tinha 2 opções, irmãos, ou eu mentia, ou eu falava a verdade. E eu optei por falar a verdade. Eu disse, eu não vou lá porque eu não sinto vontade. Eu podia dizer assim, não, porque eu passo correndo, passo. Não, eu não passo lá porque eu não sinto vontade. Só que isso não agradou a Deus. Isso desagradou a Deus. E hoje eu sei que desagradou. Porque de uma das vezes que eu estava voltando de lá, voltando da beira do rio, da praia lá deles lá, eu passei mal e eu fui internado no hospital da cidade onde o meu pai mora. Falei, a mula não precisa nem falar, o jumento aqui já entendeu. Ué, como é que eu passo mal na porta da cidade? E para cargas d'água, quando eu entro no hospital para ser atendido, quem está lá é o meu cunhado, esposo da minha irmã. Aí aquilo ali, meu irmão, eu já estou com a barba de molho, já estou entendendo o que Deus está falando. E saí do hospital, eu tinha que ficar em recuperação na casa de quem que eu fiquei? Da minha irmã, que fica ao lado da casa do meu pai. Eita glória! Aprende, bicho, velho. Sabe o que é isso, irmão? Tem que honrar pai e mãe. E visitar pai e mãe, não visitar pai e mãe é desonra. Ah, mas ele foi isso. Deus não quer saber o que ele foi. Ele é seu pai. Eu entendi isso. E sabe por que Deus me levou lá? Porque 6 meses depois ele foi levado para Recife e eu nunca mais vou ver ele. Está morando na casa de uma outra filha lá em Recife, lá em Pernambuco. Deus queria que eu visse ele pela última vez. A gente tem que aprender, e às vezes a gente aprende pelo método mais difícil. Eu tenho esse testemunho para contar. Muita gente sobe no altar para contar testemunho de vanglória. Eu subo no altar, irmão, muitas vezes para contar fracasso. E esse foi um fracasso onde eu aprendi uma lição. Pai e mãe precisam ser honrados. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. O que o ímpio vai dizer para você? Esse pai nunca foi pai. Esse pai nunca cuidou de você. Quantas vezes você ficou doente, ele nunca mandou um remédio. Quantas vezes você precisou de um colo, você não teve no colo de quem deitar. Esse é o conselho do ímpio. Mas o que é o conselho do sábio? Honra teu pai e tua mãe. Independente do que eles tenham feito, foi através deles que você veio ao mundo. Quantos aqui, irmãos, N pessoas vão no gabinete pastoral contar que tem mágoa do pai, mágoa da mãe. Quantas pessoas vão ali contar as peripécias que o pai fez, que a mãe fez. E qual que é o conselho?
de um homem de Deus? Perdoa. Perdoa. Porque muitas vezes fala assim, não, mas não desejo mal. Com pai e mãe, não é só não desejar o mal, tem que fazer o que é bom, tem que fazer o que é certo, não é só não desejar o mal. Aqui a palavra de Deus está dizendo, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Homem aqui é cientificamente falando, tá? A expressão, a tradução da outra Bíblia mais antiga é bem-aventurado o varão. Mas quando chega na revista e atualizada, é bem-aventurado o homem. Quando chega na Nova Almeida atualizada, bem-aventurado aquele. Olha como as traduções, elas vão suavizando e despolarizando a interpretação e a tradução. Quando coloca bem-aventurado o varão, bom, a varoa está fora, sim ou não? Mas aí vem uma tradução mais moderna, bem-aventurado o homem, pode ser cientificamente. Aí a mulher também pode estar incluída. Quando vem uma tradução mais moderna ainda, diz bem-aventurado aquele. Então deixa eu te falar uma coisa para você. Feliz o homem, feliz a mulher que não anda no conselho dos ímpios. E o que eu vou falar aqui, irmãos, por favor, não é para ofender ninguém. Minha mãe era manicure. Ela foi manicure muito tempo. E eu fui criado em salão de beleza. E aqui não vai nenhuma crítica. Pastor, agora está falando mal de quem é manicure. Não estou falando mal de ninguém. Eu estou contando um testemunho meu. Eu fui criado num salão de manicure. Irmãos, se você vê o papo que rola dentro de um salão, dá náuseas. Cansei de ouvir as mulheres falando, larga ele, fulana. Você não precisa passar por isso não. Você é bonita, você é nova. Dá um chute no traseiro dele. Eu cansei. É desse jeito. É desse jeito. Eu te pergunto, esses conselhos são de quem? Quem é que dá um conselho desse? Ah, não é pastor nem padre. Você pode ter certeza que pastor e padre não vai dar um conselho. Nem pai de santo talvez vai dar um conselho desse. Agora, vem cá, você vai andar, se nortear por conselhos de um salão de beleza? Onde as pessoas que estão ali, na maioria, não vou dizer que são todos, mas na maioria vivem em função do ego, não cultiva valores da fé, principalmente os nossos valores. Então, irmão e irmã, ande pelo conselho de quem ora, de quem tem cabeça branca. Então, bem-aventurado o homem ou aquele ou aquela que não anda no conselho dos ímpios. Olha o que diz uma tradução mais moderna ainda. Felizes aqueles, já colocou no plural. Uma anterior, bem-aventurado aquele. Uma mais anterior, bem-aventurado o homem. Uma mais anterior, do século XIX, bem-aventurado o varão. Você vê que em alguns aspectos as traduções elas melhoram a fluidez e o entendimento. Aí na continuidade diz assim, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Tem um ditado que muita gente rechaça. Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. E muita gente critica. Não, isso não é assim. Pode não ser assim 100%, mas na maioria das vezes, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Pastor, isso não está na Bíblia, mas podia estar. Por quê? Você acha mesmo que eu vou querer andar com uma pessoa que trafica droga? Você acha mesmo que eu vou querer andar com uma pessoa que comete pecados horríveis? Eu não vou querer andar com essa pessoa. Eu posso até me encontrar com ela, eu posso até fazer missões com ela, para ela, mas eu não quero ter essa pessoa como amigo. A gente vai lá, prega a palavra e tudo, mas não é pessoa para você estar enroscado o tempo todo. Entende? Então, não se detenha, não pare
Não perca tempo no caminho dos pecadores. E caminho do pecador, você não precisa caçar muito. Da porta para fora você encontra pecador de todo naipe. De todo naipe. E não é dando uma de santarrão, hein? Eu não estou aqui com hipocrisia diante do Eterno. Eu já ouvi modalidades de pecados que eu nunca tinha ouvido falar. Gente, o negócio está tão evoluído que tem pecado aí que é psicodélico demais. É muito louco. Então, nós estamos vendo as pessoas inventando novas modalidades que até um tempo atrás não existia. Ele diz assim: não se detenha no caminho de pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Quem já esteve sentado em um lugar onde sai uma piada suja? Eu acho que todos nós já estivemos. E esse povo que conta piada suja, fica mais um pouquinho que você vai ver eles contarem piada de crente. Grava uma coisa: toda piada vai diminuir alguém. Pastor, por que a gente ri na piada? Porque alguém ficou desgraçado nela. Pode observar, toda piada tem um que se arrebenta. E você ria da desgraça do outro. Quando a piada não é obscena. Quando ela é obscena, ainda é pior ainda. Gente, toda piada vai diminuir alguém. Agora, quando é uma piada de pastor, e piada de pastor é difícil rir, porque não tem muita graça. Porque o engraçado é a desgraça. Não é verdade? Mas, às vezes, eu tinha um pastor que gostava de contar piada, eu ria para ajudar ele. Eu ficava com dó dele. Que as piadinhas dele eram ruins, mas é ruim mesmo. Ele falava: você gostou? Eu falei: gostei, vou contar outra. Eu falei: oh meu Deus, podia falar que não gostei para ele quietar. E era sempre as mesmas piadas. Não muda. Piada de 40 anos atrás, irmão. Mas o bom, irmãos, é quando a gente não se assenta na roda dos escarnecedores. Se você olhar os verbos aqui, você vai ver uma progressão. Olha lá: bem-aventurado o homem que não anda. Bem-aventurado o homem que não se assenta. Bem-aventurado o homem que não se detém. Bem-aventurado o homem que não anda, o homem que não se detém e o homem que não assenta. Você consegue ver uma progressão aí? Andar. Então eu estou andando, estou em movimento, logo eu passo. Deter é quando eu paro. E aqui é assenta, quando eu tomo assento. Tomar assento é dizer: eu tenho lugar cativo junto com os escarnecedores. E eu acho bom, irmão, quando Deus usa mula. Quando assim que eu me converti, minha esposa não lembra disso, porque ela não estava na hora. Quando a gente se converte, a gente não consegue muito dizer não para as pessoas. A gente é meio Maria, vai com as outras, né? Desculpa as irmãs Marias aí. Mas a gente é meio Maria, vai com as outras, né? E eu me lembro que eu estava na cidade da minha sogra, e tinha uns amigos nossos em comuns lá, que eram fanfarrões, que eram beberrões. E eu me lembro que eles tomaram a cerveja, e quando põe a cerveja no copo, ela faz uma espuma, né? E eles falam que quanto mais espuma faz, mais rico a pessoa é. E tinha um cidadão lá que botava a cerveja bem alto para ela fazer espuma. Aí ele tomou aquela cerveja e deixou só a espuma no copo. E eu, desavisadamente, fui lá, peguei o copo de cerveja e fiquei lambendo a espuma. Aí ele pegou e falou assim: eu sei que crente gosta de beber, mas pode beber, o pastor não está aí não. Sabe o que é isso, irmão? É a mula falando. A partir daquele momento, eu tomei para mim o entendimento que onde tiver cerveja eu não sento, onde tiver bebida eu não sento. Isso foi no começo da minha fé.
E o tal do crente, irmão, ele é delatado. Se você for crente, você não estranha não que alguém vai te entregar. Que lá é crente, Eu levei meus alunos da faculdade, eu lecionava zoologia 3 e 4. A zoologia 3, você vai trabalhar com peixes, anfíbios e répteis. E eu lecionando na faculdade, resolvi levar meus alunos no Butantã. Butantã é um bairro de São Paulo que tem o Instituto Butantã, que lá onde eles criam serpentes, ofídeos, né? Eu enchi um ônibus, naquela época tinha o Ano à Terra Turismo, eu enchi um ônibus, né? E nós fomos para São Paulo. Ficamos no hotel lá, eu não me lembro o nome do hotel. Ficamos no hotel no centro de São Paulo, a, 1,5 km do Brás. Um lugar bem central ali em São Paulo, quem conhece sabe. E o motorista, vou me abster de falar o nome dele, porque até já morreu, mas era meu amigo, gente muito boa, e não é porque morreu. E eu estava lá fora com os alunos, e nós chegamos, fomos jantar fora, os alunos e tal, porque ia começar o trabalho escolar no dia seguinte, nós estávamos agendados no Butantã, e nós chegamos do jantar, né, todo mundo, a caravana que foi jantar. Quando eu cheguei, o motorista estava conversando com o gerente do banco, com o gerente do hotel. E aí o gerente do hotel falou assim: vamos chamar o professor para ir lá? Aí o motorista falou assim: não chama ele não vai não. Aí ele falou: por quê? É crente? Com desdém. Eu falei: sim senhor, sou crente. Não, o quê? Crente é gente boa, eu gosto mais dos crentes e tal. Aí já muda tudo, né? Mas o que eu quero te dizer? Do lado tinha um prédio, e esse prédio tinha 4 andares. Você entrava no primeiro andar, segundo o relato deles, tá? Você entrava no primeiro andar, as mulheres estavam de roupa íntima. Você entrava no segundo andar, as mulheres estavam mais desnudas, né? E assim até chegar no último. Cada andar que você subia era um preço. Então o primeiro andar, tipo assim, era R$50, o segundo era 100, e aí vai. Estou dando aqui não me lembro mais os valores. Agora, o que eu estou querendo dizer para você? Se eu não fosse uma pessoa que houvesse abandonado o andar no conselho dos ímpios, e não houvesse abandonado o se deter no caminho dos pecadores, com certeza eu tinha ido para o 4º andar. Então, com isso eu estou te dizendo, irmãos, que a nossa espiritualidade a gente constrói ela. Irmãos, construir uma espiritualidade aprovada por Deus não se constrói do dia para a noite. Então, o que nós temos que evitar? O primeiro degrau da queda. Quando a Bíblia fala, não ande, irmão. Não insista. Quando a Bíblia falar para você, olha, não ande no conselho dos ímpios, cuidado com quem te dá conselho. Toma cuidado. Aqui dentro da igreja eu já vi pessoas dando conselho equivocado. Aqui dentro da igreja eu já vi pessoas dando conselho equivocado. Quando eu me converti, eu tive um pastor X, que hoje já não está mais pastor, ele foi convidado a se retirar. E quando a gente se converte, a gente quer levar todo mundo para a igreja. Você fala, poxa, eu encontrei a felicidade, eu quero que todo mundo seja feliz. Eu tinha uma amiga, eu falei, eu quero que você, vamos para a igreja, e espírita, né? Ela tinha sido, eu tinha sido, ela ainda estava meia lá, meia cá. Eu falei, não, vamos lá na igreja, você vai gostar demais, o pastor é uma bênção. A gente fala assim, né? Não é Jesus que é uma bênção, não, o pastor é uma bênção. Aí ela pegou, foi, chegando lá, ela estava com um problema com o marido. E aí eu falei, não, vou ajeitar aqui para você conversar com o meu pastor aqui, que ele vai te dar um conselho 10. E aí o pastor falou, não, tudo bem, pode trazer depois do culto. Terminou o culto, ele falou, pode entrar com ela no gabinete. Eu falei, pastor, mas eu vou entrar. Ele falou, não, entra para você assistir o aconselhamento. Eu falei, beleza. Sentei, ela sentou na frente dele lá, e eu fiquei meio de lado ali. Ela falou, pastor, porque eu estou passando um problema com o meu marido.
E ela falou: qual que é o problema? E ela contou os problemas que ela estava passando com ele. Ele olhou para ela e falou: larga esse infeliz. Quando ele falou assim, eu revirei, né? Falei, como é que é, pastor? Ele falou: não, larga, isso aí não tem conserto, não. Eu novo na fé, irmão. Eu olhei para ele e falei: pastor, mas o senhor está mandando ela largar do marido? Comigo é assim, não presta, vaza. Eu não estou entendendo mais nada. Porque para mim o pastor foi feito para lutar pelo casamento e dar bom conselho. Agora a pessoa encontra o conselho do ímpio, não é nem no boteco, é na igreja. Mas ele já tinha passado por 2 divórcios. Aí eu comecei a entender, falei: não, para ele isso é natural. Mas para nós não é. O divórcio pode acontecer, mas não deveria acontecer. Não foi assim desde o princípio. Deus não projetou isso para as pessoas. Deus projetou que eles vivam unidos até que a morte os separe. Agora, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Esses dias a irmã chegou para mim e falou: pastor, como é que faz? O senhor falou que Deus odeia o divórcio, e agora? Eu estou no 2º casamento. Eu falei: irmã, vamos olhar daqui para frente? Vamos olhar daqui para frente. Vai, não peques mais. Pastor, mas e a minha salvação? Irmão, ninguém. Se todo mundo que divorciar perder a salvação, nós estamos fritos. Vai sobrar meia dúzia no céu. Porque a maioria das pessoas estão se divorciando. Isso não implica em salvação. Divórcio não implica em salvação. A salvação é Jesus, é Cristo. Agora, Deus é que vai julgar cada caso. Ele é que sabe o que acontece entre 4 paredes. Não é pastor Antônio, não. Não é igreja batista, não. É Deus é que vai julgar. Está sofrendo violência, está passando necessidade. Aí, meu irmão, a Bíblia até dá respaldo. Está passando por adultério. Então, e olha aqui o que diz, irmãos. Ele é como quem? Esse homem, tá? Que não anda, que não se detém, que não se assenta. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Você tem noção do que é uma árvore plantada ao lado de um ribeiro? Você quer saber? Planta uma oliveira no seco e planta uma oliveira ao lado de águas. Você quer saber? Planta uma bananeira no seco e planta uma bananeira ao lado de águas. Você quer saber? Planta uma samambaia num lugar úmido e planta uma samambaia num lugar árido. Queridos, essa planta será viçosa. Essa planta, ela não vai ficar com as folhas amarelas desnitrogenadas. Essa planta vai crescer, ela vai ter seiva bruta e seiva elaborada com fartura. Então a Bíblia está dizendo que esse homem que não anda, que não se detém e que não se assenta no pecado, ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Quem anda com Deus respeita o tempo, respeita a pedagogia de Deus, as estações, tá? Que no devido tempo dá o seu fruto. Uma árvore plantada junto a ribeiro de águas dá fruto no tempo certo. Um homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém e não se assenta na roda dos escarnecedores, é um homem que vai dar fruto. Cuja folhagem não murcha. Por que a folhagem não murcha? Nem no outono, que é a hora da folha cair, nem no outono a folha vai cair. Nós temos o Monte das Oliveiras, e vocês, não sei se todo mundo já ouviu falar de uma planta chamada aroeira. Hoje é até crime cortar uma aroeira. Lá nós temos não a aroeira, mas a aroeirinha, que é uma aroeira que cresce pouco. Se você for lá agora, dá gosto de ver. As árvores de aroeira, todas elas viçosas. O pé de jatobá, coisa mais linda do mundo. Agora, quando chega no mês de julho, agosto, não fica uma folha
cai tudo. Quando não cai, as formigas se encarregam de derrubar. Olha o que a Bíblia está falando. Aquele que está plantado junto a ribeiro de águas, que é um homem que obedece à palavra de Deus, as folhas não vão cair. Pastor, o que é folha não cair na vida de um crente? O crente não se descabela, o crente não esmurece, ele não desanima, ele não dá vontade de voltar para o Egito e não sente saudade da cebola. Esse é o homem que está plantado junto a ribeiro de águas, é o homem que no devido tempo dá o seu fruto. E aí diz assim, ó, para fechar: e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É um homem abençoado, sim ou não? Você sabe o que é um homem abençoado? Um homem abençoado, irmão, se ele cuspir para cima, cai pedra de diamante. Esse é o homem abençoado. Tudo que ele põe a mão vira ouro. É um homem próspero. Deus está dizendo para você que Ele tem prosperidade para você. Ele tem vitória para você. Mas vamos e convenhamos, irmãos, a maioria dos crentes vive na desobediência. Hoje, graças a Deus, a nossa igreja está atingindo uma maturidade, uma consciência, entendendo que o crente não tem que vir na igreja só no dia de ceia. Hoje nós estamos com os cultos cheios. O culto da manhã, irmãos, já está dando galeria, mesmo no dia que não é dia de ceia. Isso é o quê? Andar no conselho do justo. Porque nós estamos aconselhando as pessoas a não perderem culto no domingo, principalmente. Nós estamos aí com o Seiva, que é um curso teológico 0800, estamos com 300 inscritos. A pessoa entendeu que entender da Bíblia não é só para pastor, não. Entender da Bíblia é um desafio para todos nós. Você pode chegar para qualquer espírita convicto e perguntar quem é o Pentateuco do Espiritismo, ele vai saber te dizer os 5 livros psicografados por Chico Xavier. Se você chegar para um espírita e perguntar quais são os pilares do Espiritismo, ele vai dizer para você com todas as letras quais são os pilares do Espiritismo. Muitas vezes o cristão evangélico não conhece a Bíblia que ele manuseia, ou que ele deveria manusear. A Bíblia que ele carrega, ou que ele deveria carregar. Porque agora está assim, irmãos. Está assim. Então, o Seiva existe, o Néctar existe, o Cetebã existe, é justamente para promover a inclusão do conhecimento. Para que se aplique a palavra de Deus que diz: bem-aventurado o homem que manuseia, feliz o homem que manuseia bem a palavra da verdade. Aí ele diz assim: tudo que ele faz será bem sucedido. Agora vem uma nota de falecimento. Os ímpios não são assim. Nota de falecimento. A família do ímpio comunica: que ele é como a palha que o vento dispersa. Ele é como a palha que o vento dispersa. Você já viu fogo de palha? Não sei se você viu, né? Eu não fui criado na roça, mas Rio Verde já foi uma fazenda asfaltada. Eu já fui criado num lugar muito, muito humilde, com fogão de lenha. E sabe como é que a gente acendia fogo de manhã? A gente acendia fogo com palha de milho. Por quê? Os nossos pais, os nossos tios, eles tinham um paiol no fundo do quintal, e muitas vezes eles tinham o milho com palha para tirar a palha para fazer cigarro, com fumo de rolo, fumo de corda. Então tinha as palhas, aí a gente ia lá no fundo, pegava as palhas e colocava no fogão de lenha.
Na hora que você põe o fogo, irmão, é aquele fogo mais bonito. Mas é 1 minuto, queimou tudo, acabou, não tem mais nada. Ele está dizendo que os ímpios são assim, são fogo de palha. Quantas pessoas, irmãos, já deram um golpe aqui em Rio Verde? Pessoas que andavam em carro de luxo, andavam esnobando, ostentando, e que do dia para a noite fugiu. Você está lembrando de um que foi agora há pouco tempo, eu lembro de 10, de mais de 10. Por quê? Porque é como a palha que o vento dispersa. O ímpio, irmão, ele faz aquele alvoroço todo, mas ele vai desaparecer, ele vai sumir. Quantos bancos quebraram porque fizeram coisa errada? Quantos bancos quebraram porque os seus donos, os seus gestores fizeram coisa errada? Banco Nacional, Banco Cominde, Banco Econômico, Banco da Lavoura, Banco do Estado de Goiás, Caixa Econômica, Caixego, quantos? Banespa, quantos faliram, quebraram? Eu te pergunto, é porque administraram, é porque fizeram o que é correto? Não, fizeram o que é ímpio. Agora vocês estão vendo o escândalo do Banco Master, que se aquele homem abrir a boca, cai a república inteira. Então, queridos, os ímpios vão desaparecer da face da terra. Olha o versículo 5: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Lá no céu, quando nós estivermos na presença do Pai lá, qualquer pessoa que estiver do seu lado é tão justo quanto você. Mas esse aí não era o zelador da igreja? Esse aí não era o porteiro da igreja? Esse aí não era o vendedor de pipoca? Pois é justo, salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E ele diz assim, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Para fechar, qual o caminho que nós estamos trilhando? É o caminho da justiça ou da impiedade? Como é que nós temos agido no nosso dia a dia? Como é que é a nossa convivência com os nossos pares? Como é que é a nossa convivência com os nossos familiares? Como é que é a nossa convivência dentro da igreja? Como que eu me comporto? Como é que eu trato o meu próximo? Tudo isso vai denotar quem é você, tá bom? Nós somos cartas vivas. Você olha para mim e você vai fazer uma leitura de mim, sim ou não? Eu olho para você e vou fazer uma leitura de você. Está estampado em nós quem nós somos. Só você que não sabe quem você é. Todo mundo sabe. Quantas vezes eu vou aconselhar pessoas no gabinete, eu faço uma pergunta, eu já sei a resposta, mas eu quero usar da didática de Jesus, perguntando para o cego: o que queres que eu te faça? Jesus já sabe que o cego quer enxergar, mas ele quer ouvir. E às vezes eu pergunto: irmão, você está fazendo isso? Jamais. Teve um cidadão que esteve conosco aqui, já estou encerrando. Teve um cidadão que esteve conosco aqui, que ele cometeu um erro muito grave. E eu tinha desconfiança que era ele. Chamei ele aqui no gabinete. Esse homem não está conosco mais. Esse homem foi embora, graças a Deus, e o vento levou. Eu falei: esse irmão, foi você que fez esse comentário? Olha a palavra dele. E jogou assim: jamais. Eu na hora retruquei, pensei comigo, não sei se eu dou 6.000 ladrão, não sei o que eu faço, mas para mim que ele estava mentindo. Quando foi agora, 5 anos depois, a pessoa para quem ele fez a fofoca, o inferno, e pastor, viu? Pastor esse cara. Conversando com a pessoa, eu falei: irmão, quem é que fez aquele inferno? Ele falou assim: foi o fulano. Na hora que ele falou, eu ouvi ele fazendo assim: jamais. Você está vendo o tipo de gente que está pastoreando as nossas igrejas?
Você está vendo o tipo de crente que estão dentro das igrejas. Uma igreja que é influenciada pelo pecado, mas não muda o comportamento de muita gente. Não é essa igreja que eu quero pastorear. Irmãos, de verdade verdadeira, eu não vim para pastorear a Laodiceia. Eu vim para pastorear a Esmirna e Filadélfia, que são vocês. Essa igreja é a igreja que vai ser arrebatada. E se a palavra que eu prego te incomoda, isso é bom sinal. Se a palavra que eu prego te ofende, isso é mau sinal. Se a palavra que eu prego não faz diferença para você, o problema sou eu. Está faltando lastro na minha pregação. A pregação que eu faço tem que ser carregada da presença de Deus. Amém? Deus abençoe. Deus te dê uma semana vitoriosa. E que você seja recompensado por que veio aqui hoje. Tá? Recompensado na saúde, recompensado na família, recompensado na proteção, recompensado nas finanças, no espiritual, no emocional, no físico, em todos os parâmetros, o Senhor te dê vitória, sabedoria, e que você seja bem-sucedido. Tá bom? Eu vou orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Te agradeço porque a felicidade do justo é essa, é viver na justiça. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor fala aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor acalenta a nossa alma cansada. Obrigado porque o Senhor norteia os nossos passos. Nos dá, Senhor, uma vereda tranquila para caminhar. Levanta sobre nós a luz do Teu rosto e bloqueia todo levante. Arma forjada não prospera. Seta do mal não nos atinge. Pai de amor, levanta a luz do Teu rosto, porque fomos tirados por detrás das malhadas. Não nos deixa ser envergonhados, nem tampouco confundidos. Mas derrama sobre nós, Senhor, a unção fresca, a unção da renovação, da cura, da libertação, Senhor. Protege a Tua igreja, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Protege a Tua igreja, Senhor, que foi comprada com preço de sangue. Protege a Tua igreja, Senhor, a qual tem o penhor da salvação, a qual tem o selo do Espírito, a qual tem roupas brancas, vestiduras brancas, meu Pai. Protege cada um de nós, nos leva para casa, nos livra do mal, nos mantenha de pé e nos dê, Senhor meu Pai, visão além do alcance. Senhor meu Pai, nos livra de bala perdida, de assalto, de roubo, de sequestro, de batida, de capotamento, de atropelamento, de infarto, de neurisma, de câncer, de todo mal. Nos livra com a Tua mão de poder e nos guarda. Quero pedir em especial para pessoas que são portadoras de doença do sangue, seja qual for a doença do sangue, anemia, Senhor meu Pai, hemofilia, Senhor meu Pai, neoplasia, Senhor meu Deus, câncer, Pai de amor, todo tipo de enfermidade sanguínea, protege com a Tua mão santa, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida.